Farra Corintianada. Vamos acompanhar aí as informações do Corinthians, tem informação, atualização do mercado da bola, escalação do Corinthians para o jogo de amanhã. Então, sem muita enrolação, vamos acompanhar as informações, créditos na descrição e bora pro vídeo. Hoje pela manhã, o Corinthians jogou contra a União Barbarense. O time principal do Corinthians jogou contra a União Barbarense e venceu o União Barbarense pelo placar de 4-1. A atividade teve 3 tempos e nos 2 primeiros, o técnico Ramon Dias escalou os principais jogadores, ou praticamente quase todo o time principal. Eu vou colocar aí o campinho para você, deixa eu ver se... É esse o campinho. Aí, finalmente, colocamos o campinho certo. O campinho certo é este, que venceu a União Barbarense pelo placar de 4-1. O Cadu, goleiro reserva, o Hugo Souza não jogou, o Mateuzinho, lateral direito, o André Ramalho, zagueiro, Gustavo Henrique e Bidu, Matheus Bidu, Ranielli, o Rian, o Carrídio e o Igor Coronado, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. O Memphis Depay também não jogou, o Memphis Depay também foi poupado desta partida. O grande destaque do jogo foi o Igor Coronado. O Igor Coronado fez um gol e deu 2 assistências para o Pedro Raul e também para o Yuri Alberto. O Pedro Raul marcou um gol, o Yuri Alberto fez outro gol e o Kaique, jogador das categorias de base, marcou o 4º gol do Corinthians. Na última parte da atividade, foram utilizados diversos jovens da base, além do lateral esquerdo Diego Palacios, que não atua há quase um ano. Então, esse foi o time do Corinthians que iniciou a partida e venceu a equipe do União Barbarense. União Barbarense que disputa a Série A4, né, do futebol paulista. Está na 4ª divisão do futebol paulista. Então, esse é o time. Significa dizer que, se esses jogadores entraram hoje contra o União Barbarense, estes jogadores não vão jogar amanhã contra o Bragantino. O time que vai jogar amanhã contra o Bragantino será aquele que nós mostramos anteriormente. Será este. Exatamente o time que vai jogar contra o Bragantino. O Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, o Kaká e o Hugo na lateral esquerda. José Martínez, Alex Santana, Charles e Thales Magno. No ataque, Romero e o Héctor Hernandes. Héctor Hernandes, depois de um tempão machucado, está recuperado de contusão e volta a ter chance no ataque do Corinthians. Então é um time misto, né? É um time reserva dessa equipe aí. Alguns jogadores já tiveram chances de jogar como titular no time do Corinthians, mas a maioria dos jogadores são reservas, justamente pelo que eu expliquei. O Corinthians não vai colocar em campo a força máxima porque os jogadores não estão bem fisicamente. Lembrando que o objetivo da comissão técnica é evitar lesões e preparar melhor o elenco para a maratona de jogos que virá pela frente. O foco está na estreia da Libertadores do dia 19 de fevereiro, quando o Corinthians joga contra o time da Venezuela, né? Contra o time lá da Venezuela. Então, esse é o time que deve jogar amanhã contra a equipe do Bragantino. Existe a possibilidade também de, no lugar do Félix Torres, jogar o João Pedro Choca. João Pedro Choca, jogador que foi emprestado para o Ceará, jogou no Ceará no Campeonato Brasileiro, retornou à equipe do Bragantino. Ele pode jogar na equipe do Corinthians no time titular no lugar do Félix Torres. Existe esta possibilidade dele ganhar uma chance entrando na equipe no lugar do Félix Torres, que sentiu um desconforto muscular na perna. Então, detalhe, o Félix Torres sentiu um desconforto muscular na perna. Então, o Félix Torres está fora da partida contra o Bragantino. Não vai jogar a partida contra o Bragantino. O Félix Torres é a informação deste momento do Corinthians. Então, confirmando, Félix Torres está fora da partida, o João Pedro Choca deve jogar no lugar do Félix Torres. Então, alguns titulares do Corinthians, como Yuri Alberto, Memphis Depay e outros destaques, vão ganhar mais minutos em campo no decorrer da temporada.
O Breno Bidon está na seleção sub-20 e não vai jogar. E o Rodrigo Garro, em tratamento de lesão, são desfalques certos para a primeira rodada do estadual. O Michael ainda está em fase final de recuperação de cirurgia do joelho, também está fora. Então são os detalhes do Corinthians. Tá? Aliás, as duas informações que eu vou trazer agora são informações, né, do meu amigo Fábio Lázaro, lá do Trivela, e informações que eu também apurei, tá? E quero passar para vocês e confirmei. A primeira delas em relação ao Félix Torres. Ele disse que o Félix Torres é um jogador hoje negociável no Corinthians, é verdade. Tá? E eu apurei mais ainda, que o Corinthians quer utilizá-lo, inclusive, como moeda de troca. Então, por que que o Corinthians entende que é um jogador que não rendeu, que não é um custo-benefício bom para o clube hoje, é um dos jogadores mais caros do clube, e aí vem uma apuração minha, né, Samir Carvalho, que mostra que o Félix Torres custa ao Corinthians 80 milhões de reais o pacote todo nos 4 anos de contrato. Como é que a gente chega a esse valor? A gente chega a esse valor porque o Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares ao Toluca do México para comprar 80% dos direitos econômicos do Félix Torres. Desses 6 milhões e meio, o Corinthians deu entrada, pagou mais 2 prestações em 2024, tem 2 prestações em 2025 e 1 em 2026. O Corinthians ainda vai pagar o Félix Torres. 2 prestações esse ano e 1 no ano que vem. É um jogador caríssimo, tem salário alto e tudo se completa. Nós estamos falando aqui desses 6 e pouco, a gente está falando de pouco mais de 30 milhões de reais. O restante é entre luvas, salários, imagem e CLT e comissões também, tá? Inclusive valores altos de comissão. Então, o pacote todo, Félix Torres, vai custar 80 milhões de reais o valor da transação. O Corinthians quer amenizar esse prejuízo, quer que algum clube o contrate por empréstimo e pague aí 100% do seu salário, pelo menos grande parte do salário. O Corinthians quer utilizar ele como moeda de troca por algum outro jogador. Corinthians, e o melhor dos cenários para o Corinthians é vendê-lo em definitivo. Por isso que, né, o Tchoca já está até à frente. O Corinthians quer testar mais o João Pedro Tchoca do que o próprio Félix Torres. Isso para mim é um acerto, mas agora tem que se desfazer desse grande valor aí, tá bom? Essa é a situação do Félix Torres. Vende, troca, empresta, qualquer coisa. O Corinthians só não quer ficar com ele. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Segunda informação do Lázaro aí que eu acho muito importante passar para vocês, porque eu fui apurar hoje em relação ao Veríssimo. O Corinthians tem interesse pelo Veríssimo, mas a situação acabou esfriando bastante por conta da saída do Pitombeira, tá? Como representante do jogador, tá? O Pitombeira, ele não representa, tá? Ele não representa mais o zagueiro Lucas Veríssimo. E o Corinthians, né? O Fabinho Soldado tem uma amizade, uma aproximação boa, né? Com o Paulo Pitombeiro, o Augusto também. E o Corinthians foi até amarrando aí para ver se conseguia, né? Alguma coisa em relação ao Roger Guedes, com a ajuda da patrocinadora, né? Master do Corinthians. Acabou não prosperando porque tem que pagar para tirar o jogador de lá, um jogador muito caro. E do Lucas Veríssimo contava com o poder de persuasão do Pitombeira para tentar tirar o jogador de lá sem custo, né? Caso que não vai acontecer mais, né? Porque o Pitombeira hoje, tá? Houve aí uma ruptura, né? Dos empresários. O Pitombeira rompeu a sociedade que tinha com o Marcelo Pettinati no agenciamento de alguns atletas, e entre eles o Lucas Veríssimo. Então, esfriou, né? Porque o Corinthians hoje perdeu o seu principal contato e esperança que tinha em relação a uma liberação do Lucas Veríssimo, que seria com o jogador com o empresário Paulo Pitombeira, tá? Essa informação do Lázaro da Trivela é uma informação que eu confirmei. O interesse como jogador, como futebol, como jogador, como questão técnica, é claro que interessa, mas agora ficou muito difícil, né? Porque o jogador deve continuar atuando no Al Duai do Catar. Ele tinha até o interesse de voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians, claro que era uma das prioridades, mas tem que pagar o clube lá que fez um alto investimento. Se não me engano, foram 9 milhões de euros. E aí fica difícil, né? O Corinthians não tem esse dinheiro hoje e a contar aí, né, com o Pitombeira, a persuasão e o bom contato com o Pitombeira tinha lá, né, com o clube Qatari. Agora, meu amigo, né, a situação realmente ficou muito difícil e o Lucas Veríssimo não deve voltar ao Corinthians e nem ao futebol brasileiro, talvez, né, enfim, nessa janela, tá certo? Eu faço isso.
Corinthians nada, continuando aí, bom, o Veríssimo ele saiu muito mal do Corinthians, né? Eu acho que o Veríssimo ele saiu muito mal do Corinthians. Não sei se seria legal uma volta desse jogador. Agora falando do Félix Torres, ele joga bem lá na seleção equatoriana, né? Ele faz bons jogos lá e eu não consigo entender ainda por que ele não encaixou no time do Corinthians. Eu acho que é questão de tempo, questão de adaptação. Acho que é um jogador que devia ser mais explorado. Agora sai essa informação aí, quero a opinião de vocês, se vocês acham que é um jogador que deveria ser negociado. Eu acredito que é um jogador que tinha que ter um pouco mais de espaço para jogar. O Campeonato Paulista vai ser uma boa coisa para isso. Vamos acompanhar como é que vai ser. Eu acho que ele pode surpreender, eu acredito que seja um bom zagueiro, o Félix Torres. E galera, só para completar e terminar essas informações de agora do Corinthians, o Corinthians vai estrear amanhã no Campeonato Paulista, 7h30, né, no Nabi Bichedi, tá aparecendo aí na tela de vocês a matéria. Eu tava acompanhando aqui, dando uma olhada aqui na situação toda, e o jogo vai ser transmitido pela TNT, tá? Essa informação importante aí para passar para vocês da transmissão do jogo. TNT vai passar amanhã HBO Max, pela HBO Max dá para assistir, tem o próprio aplicativo da TNT, né? Então vai ter essa transmissão amanhã, 7h30 no Nabi Bichedi. Corinthians que deve realmente ir aí com um time mesclado. Quero saber também a opinião de vocês sobre isso, porque o Corinthians dividiu aí, como disse o próprio Ramon Dias, o elenco em 3 partes, jogadores que estão melhor fisicamente, nem tanto, e os que estão piores fisicamente, né? Então o Ramon Dias e o Emiliano têm aí a intenção de agora, nesse começo de Campeonato Paulista, fazer uma mesclagem de time. Se for pela questão física médica, eu até entendo, eu acho que o time tem que entrosar o mais rápido possível. Fevereiro daqui a pouco já tá aí e o Corinthians tem jogos importantes pela pré-Libertadores e o time tem que estar encaixado até lá. Então, bom, tem toda a questão de lesão, então acho que realmente tem que se preocupar com isso, mas fora isso, quanto mais rápido esse time puder jogar junto, eu acho que é interessante. Beleza, galera? Bom, essas as informações aí do Coringão por agora. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Daqui a pouco eu tô de volta aí trazendo mais informação do nosso Corinthians. Não deixa de também acessar aí a nossa página, assistir os outros vídeos do canal, tem bastante informação aí falando do Coringão. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e vai Corinthians!